O maior roubo da sua vida não está no assalto, está no cartão. Quando você pensa em roubo, provavelmente imagina uma cena clássica. Alguém mascarado, armado, invadindo uma casa ou parando uma pessoa na rua, tirando à força o que não lhe pertence. Essa imagem gera medo, provoca indignação, desperta o instinto de se proteger. Mas e se eu dissesse que o maior roubo da sua vida nunca aconteceu dessa forma? E se o ladrão que mais drena a sua energia, que mais sequestra os seus sonhos e que mais consome os seus anos não usa capuz, não aponta armas e nem aparece nas estatísticas policiais? E se esse ladrão coubesse dentro da sua carteira, fosse entregue a você como um presente e ainda fosse tratado pela sociedade como símbolo de status, poder e liberdade? Esse ladrão silencioso tem nome: cartão de crédito. A primeira vez que você recebeu um cartão, talvez tenha se sentido orgulhoso. Afinal, disseram que era sinal de confiança, que o banco acreditava em você, que agora você fazia parte de um seleto grupo de pessoas que poderiam comprar hoje e só pagar depois. O plástico reluzente parecia uma chave mágica para abrir portas que antes estavam trancadas. Mas será que essa chave realmente abre portas ou apenas fecha você em uma cela dourada? Será que enquanto você acreditava que estava conquistando liberdade, não estava assinando um contrato invisível de servidão? O maior roubo da sua vida não está no assalto, está no crédito disfarçado de solução. Porque o assalto acontece de uma vez só. Alguém leva um objeto, uma quantia e a vida segue. Já o roubo do cartão acontece em silêncio, todos os dias, sugando pouco a pouco, até que você nem percebe mais quanto perdeu. Não é apenas o dinheiro que desaparece, é o tempo de vida que você trocou por ele. Já se perguntou quantas horas de trabalho estão escondidas dentro de cada fatura que você paga? Já calculou quantos meses da sua vida foram vendidos apenas para quitar juros que nunca deveriam existir? Imagine a cena. Você passa o cartão para comprar algo simples, quase sem pensar. O sorriso vem fácil. Afinal, não precisou de esforço imediato, o pagamento ficou para depois. Mas o que acontece quando o depois chega? O depois sempre chega, e com ele vem a fatura, maior do que você lembrava, somando dezenas de pequenas decisões que pareciam inofensivas. Quantas vezes você olhou para o valor final da fatura e se perguntou: como foi que cheguei aqui? Quantas vezes sentiu o coração apertar ao perceber que o salário que ainda nem caiu já está comprometido? E então, quando não dá para pagar tudo, surge a opção pagamento mínimo. Bonito nome para o que, na prática, é uma sentença de prisão. Você paga um pouco, respira por alguns dias, mas a dívida cresce como uma sombra que não desaparece. Já percebeu como o cartão nunca perdoa? Quanto mais você tenta aliviar a dor no curto prazo, mais alimenta a corrente que te prende no longo prazo. É irônico pensar que muitas pessoas nunca sofreram um assalto, mas vivem permanentemente roubadas pelo próprio cartão. O ladrão armado pode levar sua carteira, mas o ladrão do crédito leva sua tranquilidade, seus planos, sua paz. E você ainda agradece, porque acredita que ele está te ajudando. Não é esse o golpe mais cruel? Quantas vezes você já disse a si mesmo: não tenho escolha, preciso parcelar? Quantas vezes se enganou acreditando que estava no controle, quando na verdade apenas transferiu sua liberdade para a próxima fatura? E se a cada vez que você passou o cartão sem planejamento, alguém tivesse te mostrado uma corrente invisível sendo adicionada ao seu corpo? Será que teria feito a mesma escolha? Será que teria coragem de continuar comprando, sabendo que estava vendendo seu futuro por migalhas de presente? O cartão não rouba apenas dinheiro, ele rouba sonhos. Quantas viagens você adiou porque o dinheiro estava preso em dívidas? Quantos cursos você deixou de fazer porque a fatura não deixava espaço para investir em você? Quantos projetos ficaram engavetados porque as parcelas consumiam toda a sua energia?
Será que você já percebeu que o verdadeiro custo do crédito não é financeiro, mas existencial? O maior roubo da sua vida acontece quando você trabalha semanas, meses, anos e ao final descobre que o fruto desse esforço não é seu, mas do banco. O que sobra para você depois de pagar juros, taxas, encargos? O que sobra da sua vida quando o cartão já decidiu onde seu dinheiro vai parar? Talvez você acredite que não tem saída. Afinal, todo mundo deve, todo mundo usa cartão, é assim que funciona. Mas será que repetir essas frases não é apenas uma forma de justificar as correntes que você não tem coragem de quebrar? Quem ganha quando você aceita que viver endividado é normal? Você ou o sistema que lucra com a sua prisão? Já se perguntou como os bancos conseguem construir prédios luxuosos, patrocinar eventos gigantescos, distribuir bônus milionários aos executivos? Será que tudo isso vem apenas de empréstimos para grandes empresas? Ou será que uma parte significativa vem justamente dos pequenos juros pagos silenciosamente por pessoas comuns como você? Pessoas que acreditaram que estavam comprando liberdade, mas estavam alimentando um ciclo que nunca termina. O cartão é um ladrão sofisticado. Ele não precisa da sua permissão explícita, só da sua distração. Ele não exige que você abra mão dos seus sonhos de uma vez, apenas que aceite adiar um pouco mais. E você vai adiando, até que um dia percebe que a vida passou e que você gastou a maior parte dela apenas sobrevivendo. Mas e se fosse diferente? E se você pudesse transformar o cartão em ferramenta e não em dono? E se você tivesse coragem de olhar para cada fatura e perguntar: isso representa quem eu sou ou apenas quem o sistema quer que eu seja? O que mudaria na sua vida se o cartão fosse apenas um meio e não um fim? Já imaginou acordar sem medo da fatura, sem a angústia do próximo vencimento, sem a culpa de ter gastado mais do que podia? O que faria com a energia que hoje é gasta em preocupações? Como usaria seu dinheiro se ele não estivesse preso em dívidas? Será que, no fundo, você não sente que existe uma vida mais leve esperando, mas não sabe por onde começar? O maior roubo não está no assalto, porque o assalto acaba. O cartão, quando usado como corrente, nunca termina. Ele é como um balde furado. Por mais que você coloque água, ela sempre escorre. Mas quem disse que você precisa continuar carregando esse balde? Quem diz que não pode decidir hoje quebrar esse ciclo e começar de novo? A pergunta que fica é simples, mas incômoda. Até quando você vai aceitar ser roubado sem perceber? Até quando vai permitir que o sorriso de plástico do cartão dite o ritmo da sua vida? Até quando vai chamar de normal aquilo que, no fundo, é a sua prisão? Você já reparou como o cartão de crédito nunca chega até você sozinho? Ele sempre vem acompanhado de promessas. Promessa de liberdade, promessa de poder, promessa de acesso. Compre agora e pague depois. Parcelemos em até 12 vezes sem juros. Ganhe pontos, milhas, benefícios. Tudo embalado como se fosse um presente, uma oportunidade que você não pode perder. Mas já se perguntou quem realmente ganha quando você acredita nessas promessas? Já parou para pensar que, enquanto você comemora cada vantagem, alguém do outro lado celebra o lucro que vem justamente do seu endividamento? O cartão não é apenas um meio de pagamento. Ele é um instrumento de condicionamento. É como se fosse uma coleira invisível que você veste no pescoço sem perceber, acreditando que é colar de ouro. E quanto mais você usa, mais difícil é tirá-lo. Você já tentou viver um mês inteiro sem passar o cartão? Já experimentou sentir o peso de gastar apenas aquilo que realmente tem? Se já tentou, talvez tenha percebido que não é fácil. Mas será que a dificuldade vem da sua necessidade real ou da dependência que criaram em você? Pense nas vitrines, nos anúncios, nos e-commerces que pulam na sua tela todos os dias. Você acredita que o marketing está vendendo apenas produtos?
Ou será que está vendendo a ideia de que você pode comprar sem pensar, porque o cartão está sempre disponível? Quantas vezes você já comprou algo que não precisava, apenas porque o cartão facilitou? Quantas vezes gastou mais do que pretendia porque o pagamento foi dividido em parcelas pequenas, aparentemente inofensivas? Mas será que parcelas pequenas não são apenas correntes frágeis que, somadas, formam um grilhão impossível de quebrar? É fácil acreditar que você está no controle quando assina o recibo ou digita a senha. Mas, se estivesse no controle, por que tantas vezes se assusta com o valor da fatura? Se estivesse no controle, por que tantos brasileiros vivem com parte significativa do salário comprometida em dívidas de cartão? O cartão não rouba na sua frente, ele rouba pelas costas, quando você menos espera. E o que é mais perigoso, ele faz você achar que esse roubo é escolha sua. Já percebeu como os bancos se esforçam para transformar o cartão em símbolo de status? Ouro, Platinum, Black. Cada cor, cada nome sofisticado, como se o simples fato de ter um pedaço de plástico diferente fizesse de você alguém mais importante. Mas será que é status carregar um cartão caro? Ou é apenas sinal de que você está mais preso ao sistema? Quantas pessoas você conhece que exibem cartões premium, mas na verdade vivem sufocadas pelas faturas? Será que status verdadeiro é gastar o que não tem? Ou viver com liberdade para escolher sem medo? O marketing é inteligente. Ele não vende produtos, vende ilusões. Não vende sapatos, vende autoestima. Não vende eletrônicos, vende poder. Não vende cartões, vende liberdade. Mas será que liberdade é comprar o que quiser, mesmo que não possa pagar? Ou liberdade verdadeira é ter o direito de dizer não ao consumo que não faz sentido? Quantas vezes você confundiu ilusão com conquista? E o mais curioso é que o sistema cria armadilhas duplas. Primeiro, ele te dá o cartão. Depois, quando você não consegue pagar, ele te oferece empréstimos para organizar suas finanças. Você já reparou nesse ciclo? Você se enrola com o cartão, aceita o crédito pessoal, paga taxas ainda maiores e continua preso. Como se fossem mãos invisíveis te puxando para baixo, enquanto você acredita que está sendo resgatado. Já percebeu como essa engrenagem nunca para? Se você pudesse calcular todos os juros pagos desde o primeiro cartão que usou, quanto teria acumulado? 1.000, 10.000, 100.000, talvez mais. Dinheiro que poderia ter virado patrimônio, experiências, liberdade. Mas para onde foi? Para engordar o caixa de instituições que lucram justamente com o seu cansaço. Você já se perguntou quantos dos seus sonhos foram sequestrados por taxas que nem deveriam existir? E se você tivesse começado lá atrás a colocar o valor dos juros em uma poupança ou investimento simples, como estaria sua vida hoje? Será que você já teria conquistado algo que ainda parece distante? Será que a liberdade que você busca estaria ao alcance das mãos? Se você tivesse coragem de mudar a direção do fluxo? A grande ilusão é acreditar que o cartão facilita a vida. Ele não facilita, ele adia a dor. Mas adiar a dor não é eliminá-la, é multiplicá-la. Já percebeu como cada compra parece doce no momento, mas amarga quando a fatura chega? Já sentiu o gosto da culpa ao ver o total e perceber que não consegue pagar? Quantas vezes essa culpa tirou seu sono, abalou seus relacionamentos, drenou sua energia? Mas até quando você vai permitir que isso continue? Talvez você diga, mas eu uso o cartão para emergências. E a pergunta é, se fosse realmente uma emergência, você não deveria ter um fundo preparado? O que é mais arriscado? Depender de crédito caro ou construir sua própria reserva? Quantas vezes você chamou de emergência aquilo que era apenas falta de planejamento? Será que não está na hora de rever o significado da palavra emergência na sua vida? O cartão rouba silenciosamente porque faz você acreditar que está sempre no controle.
Mas será que você está? Ou será que está sendo conduzido por um jogo que nunca explicaram as regras de verdade? Se fosse liberdade, por que tantas pessoas vivem aprisionadas ao mínimo, correndo atrás de renegociações, rolando dívidas mês após mês? Que tipo de liberdade é essa que tira sua paz em troca de compras que você já nem lembra mais de ter feito? Agora pare e pense. Se hoje todos os seus cartões fossem cancelados, como ficaria sua vida? Você se sentiria perdido ou sentiria alívio? Se a resposta é que ficaria perdido, não seria essa a prova de que já existe uma dependência perigosa? Desde quando liberdade depende de plástico? Desde quando dignidade se mede pelo limite disponível? E se o verdadeiro poder não estivesse no limite que o banco te dá, mas no limite que você mesmo se impõe? Se a verdadeira liberdade não estivesse em gastar o que não tem, mas em viver dentro do que tem e construir para além? Você já se perguntou quantas vezes confundiu abundância com desperdício? Quantas vezes acreditou que viver era gastar, quando na verdade viver é escolher com consciência? O cartão é um ladrão elegante. Ele não invade, ele convida. Ele não assusta, ele seduz. E a cada vez que você cede, ele rouba mais um pedaço da sua vida. Mas e se hoje fosse o dia em que você dissesse não mais? O que mudaria de imediato? Que escolhas diferentes você faria amanhã? Você teria coragem de encarar essa decisão? Talvez a pergunta mais importante seja: o que você está disposto a perder mais? O prazer momentâneo de uma compra ou a chance de construir uma vida inteira de liberdade? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O cartão de crédito não é apenas um pedaço de plástico. Ele é um espelho que revela escolhas, padrões, crenças e medos. Ele não mostra apenas compras, ele mostra prioridades. E muitas vezes mostra também a falta delas. O cartão se tornou para muitos não uma ferramenta de conveniência, mas o símbolo de um estilo de vida que não cabe no bolso e que lentamente corrói o futuro. Mas será que precisa ser assim? Será que o cartão é, em essência, um inimigo ou é apenas uma ferramenta mal usada? Talvez o maior problema não esteja no cartão, mas na forma como aprendemos a lidar com ele. Porque desde cedo nos ensinaram que consumir é sinal de sucesso, que parcelar é normal, que dever é inevitável. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, não dá para viver sem cartão? Mas, será que isso é verdade? Ou é apenas mais uma mentira repetida tantas vezes que se tornou crença coletiva? Pense em quantas gerações foram condicionadas a acreditar que ter crédito é ter valor. Que quanto maior o limite, maior o status. Que quanto mais cartões, mais poder. Mas será que poder verdadeiro é gastar o que não tem? Ou será que poder é construir uma vida em que você não precise implorar crédito para sobreviver? Se liberdade é poder escolher, então que tipo de liberdade é essa que depende da aprovação de uma máquina de cartão? O maior roubo da sua vida não está no assalto, porque o assalto acaba em minutos. O cartão rouba em parcelas longas, diluídas, quase invisíveis. Ele não tira apenas dinheiro, tira possibilidades. Ele não leva apenas objetos, leva sua tranquilidade. E o que mais dói é que ele rouba com seu consentimento. Você entrega voluntariamente as chaves da sua prisão e depois se pergunta por que está preso. Mas e se hoje você pudesse mudar essa história? E se hoje fosse o dia em que você escolhesse cortar as correntes invisíveis? O que aconteceria se, em vez de viver para pagar juros, você começasse a investir em você? Como seria acordar sem a sombra da fatura, sem o peso da dívida, sem a culpa que acompanha cada compra? Já se imaginou vivendo com a clareza de que cada real tem um destino consciente? Talvez você pense que isso é impossível. Talvez olhe para a sua situação atual e diga, não tem jeito, já estou preso demais. Mas será que não é justamente esse pensamento que mantém as correntes fechadas? Quantas vezes você já acreditou que não dava e mesmo assim encontrou um jeito de resolver algo difícil?
Por que seria diferente com o dinheiro? Será que não está na hora de perceber que o primeiro passo para sair não é pagar tudo de uma vez, mas mudar a forma como você pensa e age a partir de agora? O cartão sempre vai existir. As propagandas sempre vão tentar seduzir você. As ofertas de crédito vão continuar chegando. Mas o que vai mudar é a sua postura diante disso. Você pode continuar sendo refém ou pode se tornar mestre. Você pode continuar reagindo ou pode começar a decidir. Você pode escolher usar o cartão como ferramenta de conveniência, pagando tudo à vista no vencimento, sem jamais cair na armadilha dos juros. Ou pode decidir simplesmente não usá-lo, se sabe que ainda não tem disciplina para isso. Não é sobre o cartão em si, é sobre quem você decide ser diante dele. E se liberdade financeira não for sobre ganhar muito, mas sobre gastar com consciência? E se independência não for sobre acumular milhões, mas sobre não dever nada a ninguém? Já se perguntou se sua verdadeira riqueza não está no saldo bancário, mas na tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro sem medo do amanhã? Quantos anos da sua vida você ainda está disposto a negociar por parcelas que não acrescentam nada além de preocupação? Talvez seja a hora de mudar a pergunta. Em vez de quanto eu posso gastar com o cartão, a pergunta deveria ser: quanto da minha vida estou disposto a perder por causa dele? Será que essa reflexão não muda tudo? Se cada vez que você passasse o cartão lembrasse que estava vendendo horas do seu tempo, ainda faria a compra? Se cada juros pago fosse traduzido em dias de trabalho desperdiçados, ainda acharia barato? A liberdade não está em ter limite alto. A liberdade está em não depender de limite algum, porque quem depende de crédito sempre estará um passo atrás. Mas quem decide viver com clareza e disciplina, descobre que a verdadeira riqueza está no controle, não no consumo. Agora, imagine um futuro diferente. Imagine você quebrando esse ciclo. Imagine ter apenas compras planejadas, todas pagas à vista. Imagine construir um fundo de emergência para nunca mais chamar dívida de emergência. Imagine colocar seu dinheiro em caixas conscientes, necessidades, expansão, prazeres, significado, em vez de deixá-lo escorrer para os cofres de bancos. Como seria sua vida se a cada mês você visse sua liberdade crescer em vez da sua fatura? E se daqui a alguns anos você pudesse olhar para trás e perceber que o maior roubo da sua vida finalmente acabou? Que o ladrão silencioso que morava na sua carteira foi vencido não por sorte, mas por decisão? Será que você teria orgulho de ter tomado essa atitude hoje? No fim, o maior roubo da sua vida nunca esteve no assalto, porque assaltos são raros. O cartão rouba todos os dias. E só existe um jeito de vencê-lo: assumir que você tem escolha. Você pode continuar sendo refém de juros, ou pode transformar o cartão em simples ferramenta. Você pode continuar alimentando correntes, ou pode escolher quebrá-las agora. A decisão nunca esteve no banco, sempre esteve em você. Então, a pergunta que ecoa é: você vai continuar deixando que roubem sua vida em silêncio, ou vai decidir que ninguém mais terá esse direito? Agora eu quero saber, qual decisão você tomaria hoje se tivesse coragem de quebrar de vez as correntes do cartão de crédito? Escreve nos comentários, sua resposta pode ser a faísca que inspire alguém a se libertar desse maior roubo silencioso.